Tem uma abelha aqui. Descobrimos os nomes dos personagens principais, eu finalmente decorei. Eu vou pro epílogo agora do livro e eu tô simplesmente apaixonada. Simplesmente a leitura aprendi demais, eu fiz algumas marcações. Pessoas que já gostaram desse vlog e se interessaram em ler esse livro, fiquem felizes. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu finalmente trouxe pra vocês um vlog de leitura que vocês estão me pedindo faz um tempinho, que é do livro Sal e Açúcar. Eu fiz um unboxing aqui no canal faz um tempinho e vocês estão me pedindo vlog de leitura desse livro, então eu trouxe finalmente pra vocês. Esse livro é muito bonito, eu acho que ele é nacional, inclusive, e ele se passa por dias. Eu vou ler alguns capítulos dele e vou falar pra vocês o que tá acontecendo na história, como que a história vai se passar e qual que é a trama toda do livro. A diagramação dele é muito boa e ele é muito lindinho, olha isso, maravilhoso. Eu escolhi alguns post-its que combinam e um marca-página super lindo pra combinar. Então vamos começar essa leitura. Tem uma abelha aqui. Eu perdi ela de vista. Eu tava lendo e ela tava andando no meu braço. Não sei faz quanto tempo que ela tava no meu braço. Ela sumiu. Eu tô na página 22 desse livro, que foram 3 capítulos. E tá simplesmente um caos já. Já vou contar pra vocês o porquê, mas primeiro vamos entender isso das padarias Sal e Açúcar. Basicamente, a família da menina tem uma padaria chamada Sal, onde eu acho que o foco da comida deles é coisas salgadas. E a família dele tem a padaria chamada Açúcar, onde eu acho que o foco são comidas doces. Pelo que eu entendi até agora. O que acontece é que eles são rivais. E as padarias são uma de frente com a outra. Só que há um tempo atrás, pelo que eu entendi, eles fizeram um acordo de que a padaria Sal só queria produzir empadinhas. Eu acho que estão salgadinhos no geral. Porque eu acho que era uma receita já de gerações. E simplesmente eles quebraram esse trato agora nesse capítulo. A menina, que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, porque eu ainda não guardei, ela simplesmente ficou revoltada porque eles estão de luto, a da família Sal, porque a avó dela acabou falecendo e a padaria, pelo que eu entendi, acho que era a avó dela que comandava a maior parte, sabe? E eles basicamente, a padaria Açúcar, fazem muitas coisas pra padaria Sal perder clientes. E o que aconteceu, que eles ficaram revoltados, isso daí do salgado, foi que eles falaram pro buffet do casamento que simplesmente a padaria Sal estava com problemas de ratos, sendo que eles tinham fechado o pedido já com eles. Então eles cancelaram e foram pedir com a Açúcar. E a menina foi lá revoltadíssima, falando como eles se atreviam a fazer isso, não sei o que, e ela acabou simplesmente derrubando o bolo de casamento. Então, assim, tá um caos. Eu acho que quem tava segurando o bolo de casamento é o menino, porque ainda não contou. Só falou que ela acabou caindo em cima do bolo, colocando as mãos dentro do bolo, do recheio. Ou seja, detonou o bolo todinho. Fez ainda a pessoa que estava segurando o bolo cair. Ou seja, acho que pra todo esse suspense, quem tava segurando é o menino. E eles já eram meio rivais desde criança por conta das padarias. Porque ele ajuda na padaria da família dele e ela não tem dom nenhum com cozinha. Ela não sabe cozinhar, ela não consegue. Então, assim, muita coisa acontecendo. Vou ler mais e depois eu trago atualizações. Descobrimos os nomes dos personagens principais, eu finalmente decorei, que é a Larissa e o Pedro, e descobrimos uma coisa da Larissa. Ela não sabe cozinhar. Apesar da família dela toda ser cozinhar para padaria, ela não sabe. Ela é simplesmente um desastre na cozinha, tanto é que cita algumas coisas e realmente ela é um desastre na cozinha. E a mãe dela não deixa nem ela entrar na cozinha. E aí o que acontece é que a padaria da família dela, eu acho que tá quase vendendo, porque tá cheio de dívidas. E tem um mercadinho lá, um mercado que é maior,
que ele simplesmente está tentando acabar com o comércio da cidade faz um ano. Só que eles estavam tentando não fazer isso, não deixar, os comércios estavam tentando não deixar isso acontecer. Só que parece que a padaria Sal tá cheia de dívidas, porque a Larissa descobriu, e a mãe dela não tá querendo contar. Então a Larissa vai entrar num grupo de gastronomia, de culinária, lá da escola. Quem lidera isso é o Pedro, que é o rival dela. Só que assim, eu acho que eles vão começar a se dar bem, e eu acho que eles vão começar a gostar um do outro por conta de algumas coisas que aconteceu. E ela quer aprender a cozinhar pra conseguir ajudar a mãe dela também na padaria. Tô gostando muito. E aconteceram algumas coisas com o Pedro que a gente tá descobrindo também o porquê que às vezes ele é assim com a Larissa, que também a vida dele não tá sendo fácil lá na padaria deles. E é isso. Agora eu vou cortar meu bolinho de cenoura, porque eu fiz bolinho de cenoura, porque é pra entrar no clima do livro. Atualizações desse livro, porque ele tá simplesmente perfeito e eu tô quase acabando ele. Eu esperei um pouco pra trazer atualizações pra vocês, eu dei uma boa adiantada e eu vou pra página 271 e pro capítulo 37. Eu esperei dar uma adiantada pra acontecer algumas coisas a mais pra mim contar pra vocês. Como esperado, romance de rivais, então obviamente o Pedro e a Larissa iam gostar um do outro. Desde que eu catei esse livro na minha mão, eu falei, provavelmente vai ser romance entre os dois, até por conta da capa, por conta do título e por conta de ser romance. Também a gente descobriu, depois de ler todo esse tempo, que realmente não vai ter nenhum capítulo do Pedro e só a Larissa que conta a história. Então, com isso, dá pra perceber melhor que ela tá gostando do Pedro e como ela tá se sentindo com isso, mas não dá pra perceber se o Pedro tá gostando realmente dela, e sim só a gente lendo e tentando descobrir, assim como ela tá também no livro. Que ela não percebeu ainda que o Pedro tá gostando dela, mas assim, pra quem tá lendo, tá percebendo que o Pedro tá gostando dela faz um tempão já. Tá maravilhoso, muito bom, tá acontecendo muita coisa. E a Larissa finalmente fez amigos, eu tô muito feliz com isso. Vou ler tanto de tempo do vídeo, porque eu vou dar um spoiler, então é isso. O Pague Pouco, ou Pague Menos, que eu não lembro mais qual é o nome do mercado, ele tá literalmente destruindo o comércio do bairro onde a Larissa e o Pedro têm as padarias. E simplesmente as padarias que estão durando por mais tempo são as duas. E eles não podem deixar ninguém vender a padaria de ninguém, porque senão literalmente vai acabar com a outra padaria. Então os dois meio que sobrevivem juntos, apesar de eles serem rivais. Como tá acontecendo muita coisa, a Larissa chamou o Pedro para ir num concurso de culinária para ver se eles conseguem ganhar o prêmio e assim ajudar as padarias das famílias deles. E ele aceitou. E eu tô simplesmente muito ansiosa pra ver no que isso vai dar. Só que eles vão ter que entrar como namorados. Falar que eles são namorados porque só aceita namorados, família. Então eu tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer. Tava com medo de demorar muito pra ler ele porque ele é um pouco maior. Ele tem 376 páginas. Eu tava com um pouco de medo de demorar pra ler ele, mas a leitura flui muito rápido. Eu vou pro epílogo agora do livro e eu tô simplesmente apaixonada. Uma curiosidade pra vocês sobre esse vlog é que eu fiz também nesse vlog um bolo de cenoura com chocolate ao leite, chocolate branco, que é uma receita da padaria Açúcar. Não necessariamente esse bolo, porque a especialidade deles é bolo de rolo, que inclusive aqui na minha cidade chama rocambole. Enfim, uma especialidade da padaria Açúcar. E eu também pedi empadinhas de frango, que é uma especialidade da padaria Sal. E assim, foi muito sem querer isso, eu queria fazer o bolo mesmo, mas pedir as empadinhas e ser relação com a padaria Açúcar e a padaria Sal foi totalmente sem querer. E eu queria dizer que, simplesmente com esse final de livro, eu preciso falar uma frase do livro, talvez seja um spoiler, eu não sei, mas faz muito sentido com o que eu fiz no vlog totalmente sem querer. Eu preciso achar agora a frase. Não era bem essa frase, mas também vai dar pra vocês entenderem. Dois sabores dominantes por si só, que quando se encontram se complementam. Ele aponta para cada camada. Sal e açúcar, igualzinho às padarias das nossas famílias. E agora eu vou terminar o livro e depois eu falo pra vocês o que eu achei, mas até agora eu tô amando muito. Muito mesmo. Eu queria falar uma coisa, para as pessoas que já gostaram desse vlog e se interessaram em ler esse livro, fiquem felizes. Porque no final tá falando assim, a Sal está voltando à vida. Sim, mas será que é mesmo? E aí termina com essas estrelinhas. Eu não sei se tá querendo dizer que a Sal vai continuar ou se vai ter mais um livro. Será que teremos mais um livro e mais um vlog de leitura? Porque o livro acabou e agora são os agradecimentos. E eu queria dizer que eu tô
muito feliz com isso. Minhas considerações finais sobre este livro, quantas estrelas eu dei pra ele e se, na minha opinião, vale a pena ler ele ou não. Já começo falando que esse livro é simplesmente incrível, tanto a história quanto a escrita dele. Começando a falar sobre a escrita, eu amei a diagramação dele. É muito boa. A diagramação dele é tão gostosinha de ler que você pegava ele pra ler e você lia uma quantidade gigante de páginas em muito pouco tempo. Simplesmente muito bom. E a história prende demais também, então isso ajuda a você ler muita página em pouco tempo. Você pode pegar esse livro aqui pra você ler e ler, tipo, 100 e poucas páginas em 1 hora. E eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu um dia comigo, que, tipo, em menos de 2 horas eu tinha lido 100 e poucas páginas, de tão bom que tava. Eu não conseguia largar esse livro, eu não conseguia parar de ler ele. Quando eu pegava pra ler, eu lia muito. Então foi muito boa a leitura dele, eu amei demais, foi uma leitura muito gostosinha. E a história é simplesmente muito boa. Ela vai contar sobre a rivalidade da padaria Sal e Açúcar e sobre as famílias um pouco também. Então a gente vai conhecer um pouco da família da Larissa e um pouco da família do Pedro. E uma coisa, a gente vai também ver as dificuldades entre as duas padarias, a rivalidade deles, a dificuldade que cada um enfrenta individualmente. E a gente também vai ver muito da história da Larissa e do Pedro, individualmente e juntos. E todos os problemas que eles vão ter por gostar um do outro, até porque já era meio óbvio que eles iam gostar um do outro, né? Porque é um romance, pela capa dá pra saber, pelo contexto todo. Então assim, eu gostei muito, muito mesmo. É muito gostosinha a leitura, muito boa a história. Eu fiquei com muita vontade de experimentar as comidas dessas padarias, inclusive. Porque cada hora a Larissa contava sobre alguma comida, inclusive eu fiquei com muita vontade de experimentar as empadinhas muita vontade de experimentar as empadinhas da padaria Sal e o bolo de rolo da padaria Açúcar. Porque do jeito que eles falam, parece ser tão gostoso. E tem uma receita em específico que eu não vou falar qual é, isso não vai ser um spoiler pra vocês. Eu fiquei com muita vontade que aparece no final do livro. Então pra quem for ler, vai entender qual é a receita que eu tô falando. Mas esse livro vale muito a pena ler. Eu, assim, tava com expectativas, mas não tantas. Quando eu comecei a ler esse livro, eu confesso que eu fiquei tipo... Acho que essa história vai ficar um pouco repetitiva, porque você vai falar das rivalidades, vai falar que um não gosta do outro, as rivalidades da família. Mas não foi isso. Teve muito contexto da história, muita história. E assim, maravilhoso. Só foi tipo uma primeira impressão que eu tive mesmo. E eu fiz bastante marcação. E essa história fala muito sobre sonhos também, de você conquistar o que você quer, de você ir atrás e conquistar o que você quer. Então eu gostei bastante. Ele parece ser grandinho, mas dá pra ler super rápido. E quem conta toda a história é do ponto de vista da Larissa. Eu achei que ia ter ponto de vista, ou não ia ser um narrador personagem, mas foi a Larissa que contou toda a história e eu amei muito. Eu acho que eu dei 4,5 estrelas pra ele e eu simplesmente amei. Mas, como todo final de vlog de leitura, não sei porque eu falei tudo parado, mas tudo bem. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem algum outro vlog de leitura de algum livro. Comenta aqui que eu trago pra vocês. E eu acho que esse é o último vídeo do ano. Então, feliz ano novo pra vocês. E ano que vem vamos voltar com bastante vlog de leitura. Então comenta muito aqui embaixo quais livros vocês querem que eu leia ano que vem. E é isso, gente. Mas enfim, gente, se foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Beijão pra vocês e tchau!